Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre casa de férias. E o que eu vou falar sobre casa de férias? Eu estou atendendo um cliente que ele está interessado em comprar uma casa de férias. E eu já mostrei alguns imóveis para ele, já visitamos alguns imóveis. Ele voltou para o Brasil e agora ele está passando mais alguns dias aqui. Então ele ficou hospedado em um imóvel que ele gostou muito e ele se interessou por esse imóvel. Porém, eu sei que esse imóvel ele não é bom, ele não performa bem. Só que eu preciso mostrar isso para ele com informações. Não adianta eu fazer isso por opinião. Então eu tenho que apresentar relatórios e hoje nós temos ferramentas que ajudam a fazer a avaliação desses imóveis. Por que o imóvel não performa bem? Qual é a ocupação do imóvel? O que tem na região que pode atrapalhar a locação desse imóvel. Então a gente tem que fazer uma análise profissional para ajudar na decisão do cliente, até porque provavelmente depois quem vai administrar esse imóvel sou eu. Então vamos ver um pouquinho da análise que eu faço, quero mostrar um pouquinho para vocês. Sempre que eu vou oferecer um imóvel para um investidor, uma casa de férias, primeiro a gente tem que alinhar as expectativas do investidor. Então hoje as casas de férias que eu administro, elas têm uma média de ocupação de 70% a 75%. Alguns imóveis chegam até 80% de ocupação. Mas o importante é observar que essa taxa de ocupação ela não vai cair muito durante o ano. O que vai cair são os valores das diárias. Então, por exemplo, o valor de uma diária de um imóvel em maio, por exemplo, vamos supor, um determinado imóvel eu vou alugar em maio por $150 a diária. Esse mesmo imóvel, em meses como junho, julho e até outros meses, eu vou conseguir alugar por uma diária bem maior. Então, para eu conseguir essa taxa de ocupação entre 70% a 80%, a gente tem que estar sempre mexendo nos valores das diárias. Então, em maio, eu não vou ter o mesmo resultado que junho e julho, por exemplo, mesmo com a mesma taxa de ocupação, porque junho e julho os valores vão ser muito maiores. Então a avaliação do imóvel de férias, ela precisa ser uma avaliação anual. Por isso que a gente tem que alinhar as expectativas do investidor. Outra coisa que eu vejo muita gente falando, você pode comprar o imóvel de férias e você, quando não estiver usando, você aluga e quando você quiser vir, você pode ficar hospedado, né? Então você pode usar o seu imóvel. Sim, você pode usar a hora que você quiser, mas quanto mais você usar seu imóvel, menor vai ser o resultado dele. Então, por exemplo, tem proprietários que eles costumam usar o imóvel em dezembro. Ok, ele pode usar, o imóvel é dele, ele usa quando ele quer, mas isso acaba afetando o resultado final do imóvel, porque dezembro é alta temporada, então é a época do ano que a gente realmente consegue ganhar dinheiro com casa de férias. Então é muito importante você saber disso. O investidor, às vezes, ele tem a impressão que ele pode usar o imóvel a hora que ele quer, que não vai afetar o resultado. Se ele usar na alta temporada, provavelmente o resultado dele vai ser afetado. Então é importante que venha em épocas de baixa temporada, porque aí o resultado anual dele vai ser melhor. Esse imóvel que meu cliente me enviou, ele vai ter uma receita de aluguel anual de $21 mil, o valor da diária é $67 e a ocupação estimada de 50%. Vamos continuar analisando o relatório aqui. Tá? Bom, por que eu não acho esse imóvel bom? Ele vai ter um faturamento anual de líquido de $21.760. Tá? Na região, a gente vê que tem muitos imóveis disponíveis para locação. E a receita da unidade é de $67. E o preço médio da diária em torno de $135. Ou seja, pelo valor que ele está comprando imóvel, o valor da diária está muito baixo. A gente consegue imóveis similares pelo mesmo preço com o valor da diária em torno de 150, 155 e $160. A diária média, tá? Tem uma janela de reserva até interessante, é uma reserva de 10 dias, que é uma janela curta, né? Então, se ele está com o imóvel vago daqui a 10 dias, ele tem chance de alugar, tá? A taxa de ocupação dele eu achei muito baixa e a duração média de ocupação desse imóvel é de 3 dias. Tá? Os imóveis que eu administro, a gente tem a nossa diária média gira em torno de 5 diárias, tá? Com isso a gente consegue ter um resultado melhor. Aqui são os imóveis, tem na região onde ele está analisando a compra. E pelo que eu vi, tem muitos imóveis com valores muito baixos, os valores das diárias.
Você vê, tem gente alugando ali o imóvel por $67 a diária, sendo que na região dá para você operar na faixa de 135, ou seja, alguns investidores que estão alugando pelo valor menor. Aqui a gente consegue também ter uma receita, uma estimativa de média de locação, né? Então a gente consegue analisar o histórico de mercado. Então esse imóvel ele fatura aí, ó, tem em setembro aqui, ó, 1.800, 2.100, 1.400, 2.300. Então o mais alto aqui foi 2.300 entre setembro e maio. Não são valores expressivos, tá? A gente consegue imóveis com valores maiores. Média de diária, né? Você vê que varia de 65 a 87 dólares. E aqui sim, a média de preços das diárias, tá? Então varia aqui, ó, de 126, 134, 152, 164. A gente tem imóveis similares que vão conseguir diárias melhores que essa, tá? A ocupação estimada, então isso tudo é uma análise de mercado que a gente faz. E outra coisa que a gente analisou nesse imóvel, que é muito importante, é a taxa de condomínio. A taxa de condomínio desse imóvel está em torno de 1.300 dólares por mês. Ou seja, ele vai faturar 21 mil dólares ano e vai pagar o quê? 15, 16 mil de condomínio, uma taxa de condomínio. Tá? Aqui a gente tem uma tabela de propriedades similares na região, né? Estúdio, 1 quarto, 2 quartos, então ele dá um panorama do mercado da região. Tá? Aqui são as propriedades ativas que tem no mercado, média de reserva por propriedade, tá? E aqui ele também analisa as datas futuras importantes. Pessoal, agora eu vou mostrar um imóvel aqui para vocês que eu administro. Quando você vê em vermelho, é porque é uma reserva do Airbnb. Quando você vê em verde, é porque o proprietário ficou hospedado nesse imóvel, tá? Então aqui em janeiro não conta, né? A gente teve uma taxa de ocupação aí de 96%. Fevereiro, 86%, ainda também conta com a reserva do proprietário do imóvel. Em março, a gente teve 90% de ocupação. Em abril, 97%, maio, 83% e em junho, 87% de ocupação. O que eu quero que você olhe aqui? Em junho, o valor da diária está em torno de 318, 306 dólares. Você vê que em maio, o valor da diária cai bastante, tá vendo? Foi para 195. Em julho, a gente já está com uma ocupação de 74%, mas a gente não tem tempo para fazer as reservas. Você vê que as diárias variam de 298, 350, 401, tá vendo? Então o valor da diária ele varia bastante dependendo da época do ano. Se você chegar em dezembro, o valor da diária dessa casa está em torno de 921 dólares. Por isso que eu falo que não é bom você alugar você ocupar o seu imóvel nessas altas temporadas. Tá? Então é muito importante o investidor saber disso quando decide comprar uma casa de férias. E hoje também, pessoal, a gente tem ferramentas que ajudam a gente definir o valor da diária dos imóveis. Então eu pego um determinado imóvel, estipulo o valor médio da diária que eu quero alugar esse imóvel, o valor mínimo e o valor máximo. O valor máximo geralmente eu deixo branco. Então eu boto o valor mínimo que eu quero alugar esse imóvel. Por que isso? Eu não gosto de baixar demais o preço do meu imóvel, porque a gente acaba desqualificando o hóspede. Então é muito importante você definir esse preço. Então aqui vocês estão analisando, é uma ferramenta que a gente tem, que ajuda a identificar os valores que a gente trabalha nos imóveis. Então quando ele identifica que uma determinada data a procura está muito grande, ele vai naquele preço que eu defini para ele, entre preço mínimo, preço médio e preço máximo, ele vai trabalhar o meu calendário. Se ele perceber que a procura está alta, ele vai lá e aumenta o valor da minha diária. Então isso ajuda a gente a potencializar o resultado do imóvel. A gente acaba tendo uma ocupação até um pouco menor, mas com resultados maiores. Essa é uma ferramenta muito importante hoje para a gente trabalhar. A gente consegue potencializar demais o resultado do nosso imóvel. Então hoje não adianta você comprar um imóvel de férias e simplesmente colocar ele no mercado, colocar ele no Airbnb e achar que ele vai performar. E outra coisa muito importante para você definir o seu imóvel, lógico, localização, decoração, preço, os custos mensais desse imóvel, se o imóvel é novo ou antigo, porque o imóvel antigo
fatalmente ele vai gerar mais despesas, mas tem imóveis antigos que são muito bons, mas como eu falei lá atrás, o importante é alinhar a sua expectativa. Eu aconselho meus clientes, quando vão comprar uma casa de férias, pagar pelo menos 40% do valor do imóvel para facilitar o pagamento das despesas mensais, né? E até o financiamento. Então tem várias estratégias que a gente tem que traçar para definir o imóvel e para ver se o cliente tem um perfil para a casa de férias. Porque algumas vezes é melhor você levar um cliente para um imóvel residencial do que para um imóvel de férias. E outra coisa muito importante é você começar bem o seu imóvel. Quando você coloca o seu imóvel para locação, os primeiros comentários sobre o imóvel também são muito importantes. Se você tiver um comentário ruim logo no início, isso provavelmente prejudica bastante o seu imóvel. Então, o que eu quero dizer para vocês, é muito importante a análise de um profissional, de uma pessoa que trabalha com imóvel de férias, porque ele vai conhecer as regiões, ele vai conhecer os melhores imóveis e ele também vai saber de outros segredos que vão ajudar no faturamento do seu imóvel. Com esse estudo que eu apresentei para o meu cliente, eu mostrei qual era a expectativa de faturamento, qual seria o investimento, qual a despesa do imóvel. Com isso eu mostrei para ele que aquele investimento que ele estava analisando não era um bom investimento. E agora nós estamos analisando outras opções que eu acho mais interessantes, que faz mais sentido para o perfil dele. Ele não quer um imóvel muito grande, ele quer um imóvel pequeno. A gente procura fazer essa análise para ajudar na decisão do cliente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, gostado das informações. Caso queiram investir no imóvel de férias, estou à disposição aqui. Podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e curte aí meu canal para seguir, para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço!